Vamos à palavra de Deus, carta de Paulo aos Filipenses, à igreja de Filipos, capítulo 4. Nós leremos a partir do verso 1, iremos até o verso 9. Assim nos diz a palavra do Senhor: portanto, meus amados irmãos, de quem tenho muita saudade, vocês que são a minha alegria e coroa, sim, meus amados, permaneçam deste modo, firmes no Senhor. Peço a Evódia e peço a Sintique que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. E peço também a você, fiel companheiro de jugo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Bendito Deus, continue falando aos nossos corações, porque carecemos e necessitamos. Venha sobre nós, ó Deus, faça arder o nosso coração, e que possamos, à luz da Tua palavra, tomar decisões sábias, ó Deus, para que o nosso modo de vida, para que as nossas famílias, para que, como igreja do Senhor, possamos seguir debaixo da autoridade do Senhor, em paz, certos de que o Senhor em tudo nos conduz. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Estava essa semana em uma loja procurando um livro e me deparei com alguns livros seculares, não necessariamente com a temática cristã. E como já sabemos, ali há muitas receitas de como se alcançar o sucesso, de como se alcançar a paz, de como desacelerar, inclusive. E eu fiquei cá pensando, meu Deus, o mundo tem gritado, não de hoje, mas já de algum tempo, e muito mais agora, tem gritado e clamado por paz, por mais tranquilidade, para desacelerarmos, para irmos com mais calma, para acharmos um canto de sossego. O mundo já tem gritado por isso. E eu fiquei pensando, olha, tantos caminhos, tantas receitas são dadas, e nós, os filhos da paz, aqueles que têm o Senhor, aqueles que são convidados, para ir junto das águas tranquilas, muitas vezes estamos não apenas perecendo nesse quesito, como estamos deixando de dizer para o mundo qual é o caminho para esta paz. A paz suprema. É claro, é possível encontrar alguma paz, alguma tranquilidade, mas a Bíblia vai nos dizer claramente, Jesus nos dizendo que, olha, a paz que eu dou para vocês não é como o mundo dá. Então, olhem para mim, volte-se para mim. E estamos aqui diante de uma carta, a carta de Paulo à igreja de Filipos, uma carta muito amável, uma carta cheia de coração, de saudade, de apreço. E embora o apóstolo Paulo estivesse preso, esse é o consenso, a sua prisão em Roma, depois das suas 3 viagens missionárias, o tom da carta é um tom de alegria,
É um tom de entusiasmo. E olha que interessante, Paulo, depois da segunda viagem missionária, a bem dizendo, no curso da segunda viagem missionária, Paulo lá pela Ásia com Silas, começa a ter alguma dificuldade em prosseguir aquilo que eles tinham intentado inicialmente fazer, que era voltar às igrejas que eles haviam passado na primeira viagem missionária. As coisas não estavam funcionando e lá pelas tantas, numa noite, Paulo então tem uma visão de um homem macedônio, lá da Grécia, da Macedônia, dizendo: olha, passa para cá, socorre-nos, passa a Macedônia. Paulo então, atendendo a este pedido, entendendo ser de Deus e era de Deus, passa a Macedônia, ou seja, sai da Ásia e vai para a Europa. E aonde Paulo vai cair? Justamente neste lugar, Filipos, onde uma linda trajetória começa. Ali ele começa a pregar o evangelho, encontra mulheres ali, porque era uma localidade onde não tinha muitos judeus, então uma sinagoga não estava instalada ali naquele lugar. E Paulo então conhece Lídia, que vendia produtos, né, de púrpura, inclusive produtos caríssimos. Aquela mulher abre o seu coração e ali começa uma história e uma jornada de uma igreja a partir deste lugar, Filipos. Mais à frente, Paulo pregando o evangelho, indo em direção a essas mulheres que se reuniam perto do rio. Uma mulher com espírito adivinhador se aproxima de Paulo, começa a estar com eles, falando a todo instante. Depois de uns dias, Paulo se irrita com aquilo, repreende aquele espírito maligno, aquele espírito sai daquela jovem, e aqueles que detinham poder sobre aquela jovem, porque era uma escrava, ficam revoltados com Paulo e com Silas, vão em cima deles, os prendem, açoitam, colocam eles no cárcere interior, num tronco. E por volta da meia-noite, o que acontece? A história vai nos dizer que eles cantam louvores ao Senhor. E as correntes se rompem, um terremoto vem sobre aquele lugar. As cadeias se abrem, depois eles vão para a casa do carcereiro. O carcereiro, né, cheio de temor, pergunta para aqueles homens o que preciso fazer para ser salvo. Paulo então entra na casa daquele homem, prega o evangelho para ele, sua família, todos se convertem. E aí Paulo segue a sua jornada e vai para Tessalônica. E a partir daí, meus irmãos, uma grande amizade, uma grande aproximação de Paulo com esses irmãos. Essa igreja cresce, se desenvolve. Esses irmãos enviam recursos para o apóstolo Paulo por algumas vezes, enviam recursos para a igreja de Jerusalém. E agora, nesta carta, Paulo, endereçando a eles todo o seu carinho, amor, afeto, diz para eles a importância deles, o quanto eles são amados e como eles precisam permanecer em suas convicções. E aqui, justamente neste capítulo, Paulo está finalizando as suas orientações e dando algumas orientações muito práticas para aqueles irmãos. E aqui, em síntese, Paulo vai dizer, meu irmão, para aqueles irmãos, o que nós carecemos e necessitamos muito para hoje, para agora, para este tempo, a maneira como devemos viver. Aqui está um extrato, um texto que joga por terra todos os manuais que nós conhecemos de como alcançar paz e ter tranquilidade nesta vida. Não sobra um. Portanto, olhe com muito cuidado, olhe com toda atenção, coloque o seu coração nisto, porque a partir disso vai depender a sua jornada, a sua trajetória, a sua família, tudo que te envolve. Paulo vai começar dizendo para aqueles irmãos: olha, tenho muita saudade de vocês. Vocês são a minha alegria, coroa, sim, meus amados. Permaneçam deste modo firmes no Senhor. Este é o caminho. Vai mandar uma orientação para duas irmãs, não vou me atentar a esta parte do texto. Vai falar então dos cooperadores deste evangelho. Quero me ater mais especificamente a partir do verso 4, quando ele vai dizer: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. No capítulo 3, ele começou dizendo isso. Este é um tom que perpassa toda a carta, a alegria. Mas meu irmão, minha irmã,
Não pense que essa alegria é um riso que é tirado de mim, de você, num momento qualquer do dia, da história, da jornada. Não, é algo que envolve todo o ser. Quando um judeu fala para outro judeu, olha, shalom, a paz, ele quer dizer, olha, que a paz de Deus te envolva completamente. Não é um riso, não é algo engraçado que a gente assiste, que a gente gosta, que a gente se diverte, é algo muito maior, é algo que brota aqui dentro. Então, quando ele dá essa orientação, quando esse imperativo surge, alegrem-se sempre no Senhor, outra vez digo, alegrem-se. Paulo está dizendo, olha, vocês têm a fonte de toda alegria. Por isso, falando para eles, ele fala para nós também. E por isso, meu irmão, minha irmã, você que nos assiste em casa, é tempo de se voltar para o Senhor. Sim, acabamos de ouvir aqui uma belíssima canção do nosso casal, né, dizendo de uma ovelha que estava perdida, perecendo, a primeira canção que eles cantaram. E meus irmãos, diante desse texto, olhando para a minha vida, olhando para este momento que Deus está nos alertando, fico imaginando que muitas vezes estamos desagarrados, estando mesmo dentro de casa, dentro da casa do Pai. Meu irmão, minha irmã, desacelere. Temos perdido a alegria do Senhor. Ou melhor dizendo, não temos desfrutado da alegria que nos é dada. Temos sido roubados de todos os lados. Muitas portas têm sido abertas em nosso coração, na nossa vida. Temos buscado outros caminhos. Que o mundo está mais agitado não é novidade para ninguém, e de certa forma isso não é ruim. Esse não é o problema, mas como lidamos com tudo isso? Muitas vezes achamos que podemos tudo, às vezes negligenciamos o dia do descanso. Não à toa Deus descansou, nos dando prova de toda a sua criação, de que há tempo para todas as coisas. E nesta correria, nesta vida louca que estamos vivendo, temos perdido muitas coisas. E a primeira das coisas que temos perdido é a paz que Deus nos dá. E a partir daí, tantas outras coisas são perdidas. Tem gente perdendo família, tem gente perdendo paz, tantas outras coisas. Porque nos esquecemos que a nossa satisfação vem do Senhor. A nossa alegria está no Senhor. É tão bom quando a gente recebe em casa ou em qualquer lugar um amigo que a gente gosta, não é? Ah, é tão bom bater aquele papo. Imagino que hoje, Dia dos Pais, você que fez aquele churrasco em casa, que coisa boa. Em volta dos amigos, da família, como é bom. A gente se alegra em estar com o outro, porque do outro vem algo que sacia o coração. E isso é tão bom. Isso é apenas uma medida, uma amostra daquilo que encontramos em Deus. Ah, que satisfação é ter o amigo Jesus ao nosso lado. Mas temos perdido isso. Jesus tem andado ao nosso lado como um mero estranho muitas vezes. Ele é só mais um na sua jornada. Por isso, meu irmão, minha irmã, é tempo de se voltar para o Senhor. É tempo de voltar para a palavra. É dela que vem vida, sustento. Repito, disse o salmista: o Senhor é o meu pastor. E por que Ele é o meu pastor? Porque o pastor leva as ovelhas para águas de descanso. Ele refrigera a alma. Mas eis o que você tem encontrado? Me diga você. Não. Você tem da sua própria maneira e da sua própria forma vivido a sua vida, tocado a tua história. E não tem jeito. Se você não viver desta palavra, por esta palavra do Senhor, se como uma corça que anseia pelas águas, você não ansiar por Deus, entendendo que dele vem a sua satisfação, independente da sua vida, de como ela esteja. Ah, meus irmãos,
Não vai acontecer. Não à toa Paulo escreve essa carta, meus irmãos, desde lá de trás, açoitado com Silas. Os camaradas cantam louvores a Deus. Cantam louvores a Deus. E mais à frente aqui, um tiquinho mais à frente aqui no capítulo 4. Porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, vai nos dizer ele no verso 11. No verso 13, tudo posso naquele que me fortalece. Alegrem-se no Senhor. Alegrem-se, sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se, regozijem-se no Senhor. Recebam dele a satisfação da vida. Falamos muitas vezes de cor e salteado o Salmo 1, não é? Bem-aventurado é quem? É aquele, que não se perde pelo caminho, que não anda no conselho dos pecadores, que não, se detém no caminho do iníquo, aquele que não se perde nessa jornada, nesta caminhada, com coisas que vê, com quem anda, mas esquecemos o que dos versos seguintes que diz o que? Antes, bem-aventurado é quem? Aquele que medita na lei do Senhor, de dia e de noite, tem nela o seu prazer. Será como uma árvore plantada junto a ribeiros. Uma árvore plantada junto a ribeiros é uma árvore que tem força, que tem vigor. As suas folhas não murcham. Olhemos para as nossas vidas, meus irmãos, como anda a nossa árvore, a nossa história, a nossa vida, a nossa realidade. As nossas folhas estão murchas. Estamos sem vigor, sem força. Aqui está a resposta. Não estamos recebendo de Deus a saciedade que Ele tem para dar. Volte-se à vida, à força, à esperança no Senhor. Esse texto vai nos ensinar ainda que nós não devemos ficar preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus os pedidos de vocês, os nossos pedidos, pela oração e pela súplica, com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Precisamos mudar o método. Por isso, meu irmão, minha irmã, confie, preste bem atenção, confie na sabedoria, na soberania e no poder de Deus. Confie na sabedoria, Gil, na soberania, e confie no poder de Deus. Quando nós entendemos isso, meus irmãos, tudo fica mais fácil. Estamos sucumbindo ao desespero, à ansiedade. Temos perdido noites de sono. Temos vivido de forma atribulada. E devemos nos perguntar, esta é a vida que Deus nos oferece? Foi para isso que Ele nos convidou? Que descanso é esse que nós não conseguimos ter na alma? O mundo está sucumbindo, a gente entende, porque não tem a paz, não tem a suprema paz. Ah, meus irmãos, mas eu e você, morrendo de fome num jardim frutífero, num pomar, como pode isso? Deus tem olhado para nós e tem visto o quê? Angústia, preocupações em demasia, agitação, muitas vezes tomando decisões sem consultá-lo, querendo resolver o problema. Mude o método, meu irmão. Mude a forma. Toque a sua vida de forma diferente. Indo ao Senhor, o Senhor da paz,
Comece a dizer para Ele das suas angústias, das suas preocupações, e descanse, porque há paz para você. Devemos ou não devemos confiar nesse Deus? Ele tem poder ou não tem? Ele tem. Então por que estamos duvidando? Por que estamos assim desesperados? Por que estamos trocando os pés pelas mãos? Desacelere. Desacelere. Confie na sabedoria, na soberania e no poder que há em Jesus. Esse texto, por fim, vai nos ensinar que nós devemos, meu irmão, elevar o nosso padrão de vida. Sim, devemos elevar o nosso padrão de vida. Quando ele nos diz a partir do verso 8, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há louvor, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Depois de tudo isso que nós falamos, das nossas faltas, sabe o que mais tem nos prejudicado? É quando abrimos a porta do nosso coração para aquilo que não é puro, não é justo, não é amável, não é de boa fama. Aquilo que não há virtude. Também temos sucumbido em virtude daquilo que colocamos os nossos olhos, daquilo que ouvimos, daquilo que compartilhamos na experiência de vida, na experiência diária. Isso facilmente entra no nosso coração e cria raízes. Não à toa a Bíblia nos alerta, nos diz que devemos tomar muito cuidado com o coração. Eleve seu padrão de vida. Você é um crente, você é um filho, uma filha de Deus. Você tem que tomar muito cuidado com aquilo que entra através dos seus olhos, com aquilo que você escuta, com aquilo que é compartilhado no dia a dia, através das suas amizades, aquilo que você come, aquilo que você respira, por assim dizer. Não, mas achamos que somos super-heróis, né? Que podemos tudo, tentamos a Deus muitas vezes. Ah, meu irmão, minha irmã, você pode estar onde não era para você estar, onde não é para você estar. O seu padrão talvez está muito abaixo do que Deus coloca para todos nós. Eleve esse padrão de vida. Coloque o seu coração, a sua mente naquilo que é puro, que é de boa fama, aquilo que é respeitável. Ah, você vai ver que a forma como os seus dias serão tocados vai mudar drasticamente. Isso é parte essencial da caminhada, de como vivemos. Porque uma vez que entra no coração, somos muito prejudicados. Isso é um alerta para hoje, para agora. Mude a sua forma de viver, desacelere. Não é para você estar tão ansioso assim. Descansa, confie. Ele te tem nas mãos. Vamos na contramão deste mundo. Vamos na contramão dessa vida louca que nos é imposta. Vamos aprender e reaprender o que é desfrutar de Deus, da vida com Deus. Há de ter alegria na comunhão com Ele. E deixe entrar no seu coração, na sua vida apenas, meu irmão, aquilo que for de padrão elevado. Não aceite menos do que isso. Não aceite. Sim, devemos ser rigorosos, prudentes, cautelosos. O nosso inimigo, o nosso adversário anda ao derredor. E o pecado, como vai dizer o autor aos Hebreus, está tenazmente nos assediando, muito perto.
e devemos cuidar disso. E vamos anunciar a este mundo que a vida, a verdadeira vida, só existe em Jesus. Se você está aqui, querido visitante, tem estado perdido na sua história, procurando sentido para a sua vida, eis aqui a vida, e a vida é Jesus. Ele morreu por mim e por você, porque todos nós pecamos em Adão, nos distanciamos de Deus. E por amor, Ele veio, viveu entre nós, nos mostrou o Pai, se sacrificou, e hoje está à direita de Deus, intercedendo por mim e por você. É tempo de você se voltar para aquele que tem vida, paz e esperança. Pare de ficar perambulando por este mundo. Você não vai encontrar aquilo que o seu coração anseia, pede. Você só encontrará paz em Jesus.